Davi esperou 7 anos e meio. Ele foi vitorioso na luta com Golias. Davi foi ungido rei por Samuel. Estava tudo certo na vida de Davi, mas ele esperou 7 anos e meio para o seu reinado começar a acontecer. Como é difícil esperar, como é difícil esperar em Deus. Principalmente quando Deus fica em silêncio. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para construir, tempo para desconstruir, tempo para unir, tempo para afastar. Existe tempo para todas as coisas. E quando nós lemos sobre o tempo para cada coisa, a gente ama a ideia daquilo que acontece rápido, daquilo que acontece muito rápido. Mas aqui, me fala, quantas pessoas você conhece, quantos cantores, principalmente cantores, que explodem com uma música só, da noite para o dia ficam famosos. Sabe os artistas de uma música só? O cara lança uma música, explode, fica famoso e depois desaparece. Deus não é uma onda. O posicionamento com Deus não é uma onda, não é algo que viraliza e depois morre. A construção de um ser humano, o posicionamento de alguém com os critérios divinos é diferente. Envolve um preparo. Abraão não era pai. Sua esposa já era idosa. Abraão esperou uma vida para ser pai. É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele não desistiu. Esperar em Deus tem sido dolorido para muita gente. E se Deus está te fazendo esperar, a única coisa que não podemos deixar de lado, não podemos desistir é da nossa fé. Quando estamos quase lá, quando nós estamos muito perto, a dor aumenta. Quando nós estamos com o pé na nossa vitória, com o pé, nós estamos quase entrando naquilo que é o que você espera, que é aquilo que vai mudar radicalmente sua vida. É exatamente ali que você vai passar pela maior provação. E eu venho nessa manhã refletir sobre como você espera ser lembrado, como você espera ser lembrada, como você espera ser lembrado por você mesmo, pela sua família, por alguém que esperou e desistiu, esperou, não perdeu a fé e Deus cumpriu aquilo que prometeu a você. Sejam todos bem-vindos ao Café do Divino. Esse é um programa diário que acontece às 7 horas da manhã. Em virtude da minha viagem, eu estou em São Paulo. Se estivéssemos fazendo televisão, o programa de hoje seria gravado. Se estivéssemos fazendo televisão, o programa de hoje seria gravado. Dias corridos por aqui, todos sabem que eu sou fotógrafo. Passei ontem o dia todo em estúdio. Cheguei tarde da noite aqui no hotel. Por isso transferi essa nossa conversa, essa transmissão para as 9 da manhã. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Será um pouco mais curta hoje. Vamos fazer aí uma meia hora. E eu tenho aqui textos, anotações que eu vou enviar depois lá no nosso grupo
do WhatsApp. Lembrando que a minha vinda aqui todos os dias é uma oferta a Deus. Quando eu venho aqui, eu estou ofertando, eu estou investindo no reino de Deus. Esperar em Deus nem sempre é fácil, mas é necessário. O que fazer quando essa espera dói? Gênesis 21. Vamos abrir Gênesis 21 aqui. Vamos entender o porquê que nós temos pessoas completamente lembradas por Deus na Bíblia, não só num livro da Bíblia, mas em muitas passagens. E Abraão é uma dessas pessoas, é um personagem que nós temos na vida cristã e também para os judeus, que temos como um grande exemplo de fé. Abraão, ele esperou por muito tempo. Abraão, por isso que Abraão é chamado de pai na fé. Gênesis capítulo 21. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Abraão pôs nele o nome de Isaque. Olha que interessante. De acordo com a sua promessa, de acordo com a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Quem marcou o tempo? Foi Abraão, foi Sara ou foi Deus? Foi Deus que marcou esse tempo. E é claro que eu estou falando de alguém que anda com Deus. Estou falando aqui de alguém que anda diariamente com Deus. Alguém que não deixa de fazer as suas orações. Alguém que em tudo coloca Deus em primeiro lugar. Eu venho falando aqui há algumas semanas sobre como é e como deve ser o posicionamento de um cristão. Principalmente um líder cristão. Principalmente alguém que precisa liderar a própria vida e liderar outras pessoas. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde as pessoas estão perdendo. Estão simplesmente esquecendo daquilo que mais importa. Se você olhar para o lado, você vai ver pessoas desesperadas, pessoas fazendo de tudo o que é certo e aquilo que não é certo para conquistarem aquilo que almejam. Mas Deus, Ele nos ensina, a partir das Escrituras, que existem coisas que nós podemos fazer, existem coisas que nós devemos fazer, existem coisas que nós fizemos, nós plantamos e nós colhemos. Mas quando o assunto é saúde, por exemplo, quando o assunto é filhos, no caso aqui de Abraão, de Gênesis capítulo 21, não podemos simplesmente decidir algo que tem a ver com aquilo que somente Deus pode fazer. É claro que nós temos medicina, é claro que nós temos recursos, é claro que nós temos hoje mais recursos, mas Deus continua sendo Deus. Se Deus prometeu que vai te abençoar em uma área da sua vida, confie nele, faça a sua parte. A Bíblia fala em nos mantermos firmes. A Bíblia fala em mantermos a nossa fé. A fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus, a fé vem de lermos a Bíblia. A fé se manifesta, ela só é possível com uma ação sua. E que ação é essa? É você decidir ouvir a palavra dele.
É você se alimentar do posicionamento de Deus. A pessoa de Deus te salva. A lei de Deus te prospera. Escreva aqui. A pessoa de Deus te salva. A lei de Deus te prospera. A pessoa de Jesus é o passaporte para a eternidade. Os princípios, os ensinamentos de Jesus é aqui para a terra. É para você ter uma vida melhor. E que vida é essa melhor? O que Jesus nos pede é que não venhamos perder a fé. Jesus não disse, eu vou te dar fé. Ele disse, não percam a fé. Mantenham a fé. Significa que a fé é algo intencional. A fé não acontece sem intenção de ter fé. A fé é intencional. Por favor, escreva, a fé é intencional. A fé não é um sentimento. A fé é intencional. Se tivéssemos que sentir fé na espera, talvez nunca teríamos fé, porque a fé não é um sentimento. Desistir é um sentimento. A dor é um sentimento. Se sentir esquecido por Deus é um sentimento. Se sentir traído por Deus é um sentimento. Se sentir menos é um sentimento. Se sentir esquecido, abandonado, esse é um sentimento. Todos os dias nós temos sentimentos que não devemos abastecer. Quando o desafio sobe de nível, a vontade sempre é desistir. Quando o desafio sobe de nível, você vai querer desistir. Isso é um sentimento. Isso é um sentimento. Isso é natural. Você não precisa treinar para desistir. Você não precisa se esforçar para se sentir carente. Você não precisa fazer uma mentoria. Você não precisa fazer um curso para aprender a desistir. Você não precisa pagar caro para aprender a ser uma pessoa que se sente culpada, uma pessoa que se sente menos, uma pessoa vitimista. Não existe nenhuma mentoria, nenhum curso. Você não precisa estudar para ser vítima. Você simplesmente se sente, você tem esse sentimento. Mas para ter fé, para ter coragem, para entender a espera, isso é intencional. Você não acorda todos os dias se sentindo forte. Existem dias que você acorda e você não se sente forte, você se sente fraco, você quer desistir. E não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa se você mora na capital ou se você mora no interior, não importa se você é casado ou solteiro, casada ou solteira, não importa qual seja o seu status. Existem dias que você acorda e você diz, por que eu acordei? Eu deveria ficar dormindo. Os dias são difíceis. É por isso que a fé é intencional. Abastecer a fé. Buscar a fé. Declarar a fé. Quando você declara a palavra de Deus entra em você. Quando você declara a vitória entra em você. Quando você declara aquilo que está na palavra dele, quando você se posiciona no mundo espiritual, você se torna inteligente espiritual. A inteligência espiritual, ela não é algo que acontece de forma natural, precisa ser intencional. A inteligência espiritual não acontece de forma emocional. A inteligência espiritual não é emocional. A inteligência espiritual é proativa. Ela precisa ser intencional. Intencional. Inteligência espiritual tem a ver com o seu posicionamento intencional. Nós temos em Gênesis 37 a história de José do Egito. José do Egito. Alguém que temos como exemplo de perseverança.
Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele ficou preso. Depois de um tempo preso, ele foi libertado. Depois dele libertado, ele foi injuriado, acusado indevidamente. Ele volta para a prisão. E depois, um copeiro lembra dele lá na prisão, chama ele para interpretar um sonho. E aí então ele se torna governador do Egito. Você não vai ter histórias de pessoas, você não vai lembrar de histórias, você não vai contar essas histórias, você não vai ter alegria de falar, não vai ter orgulho de contar uma história onde você conta. E aí então eu desisti. Aí então eu abandonei. Aí então deu tudo errado. José poderia dizer assim: meus irmãos me venderam como escravo, eu era para ser alguém, eu nasci para ser grande, eu nasci para vencer, mas a minha vida deu errado, eu fui vendido como escravo. José do Egito poderia ser um vitimista. Aí então José poderia ter dito: depois que eu passo um tempo preso, depois que eu sou honrado, aí então eu sou acusado indevidamente. Pela mulher de Potifar. Quem conhece a história sabe. Aí então José poderia se lamentar e dizer: a minha vida terminou, porque quando eu tenho uma chance, quando eu tenho a chance da minha vida, vem alguém e me passa a perna de novo. Vem alguém e me acusa indevidamente. Eu sou um desgraçado. Mas não é isso que a história conta. Não é isso que nós lemos. E a Bíblia relata histórias como a de Abraão, como a história de José, como exemplos de alguém que teve fé, perseverança para esperar o tempo de Deus. Davi foi ungido rei. Você pode encontrar isso lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Mas teve que esperar anos para assumir o trono. Imagine você sendo ungido rei, e aí ao invés de assumir o trono, você é perseguido. Se por acaso Deus te ungiu como rei nessa terra, se por acaso Deus te ungiu para você ser grande, você está sendo perseguido, perseguida, é sinal de que Deus está te capacitando, te potencializando. Ele está criando em você uma base de resistência para aquilo que você vai enfrentar. Esse posicionamento de perseverança, esse posicionamento de Davi é um exemplo de alguém que foi reconhecido por Deus, reconhecido por aqueles que ele precisava que o reconhecesse. E quando ele é reconhecido, quando chega o tempo dele, então, ao invés dele subir ao trono, ao invés dele começar a reinar, ele precisa fugir. Ele precisa fugir. Mas em nenhum momento, quando você lê o livro de 1 Samuel, você vai encontrar um Davi que ficou contra o Deus Altíssimo. Ele teve estratégias humanas. Ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Em nenhum momento ele fez algo de forma que fosse ir contra a lei de Deus. Ele teve a oportunidade de matar Saul, que é o cara que perseguia ele. Mas ele não matou. Ele disse: ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Ele entendia o que era ser uma autoridade. Por mais que ele estivesse sendo perseguido por alguém, por mais que ele tivesse a oportunidade de se vingar desse cara que estava perseguindo, mesmo ele sabendo que ele tinha sido ungido rei, ele não matou Saul. Porque ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Você já se sentiu como se Deus estivesse demorando para entregar algo para a sua vida? Você já se sentiu
esquecido, esquecida por Deus? Você, por acaso, já teve um relacionamento com o Todo-Poderoso, mas por algum motivo ele se calou, não falou mais com você? Existem situações onde Deus se cala. E eu quero que você anote aí essa situação. Eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem que cabe para todos. Porque muitos pensam que somente aqueles que são evangélicos ou somente aqueles que são pentecostais passam por provações. Não, todo ser humano passa por provação. Deus é justo com todos. Anote aí. Quando Deus fica em silêncio, quando você não está encontrando nenhuma saída para a sua vida, quando você tem uma situação, por exemplo, na sua casa ou no seu trabalho, quando você tem uma negociação para fazer, quando você tem um plano que já está estabelecido, mas chega um tempo, um momento que você simplesmente não sabe o que fazer. E você conversa com aquelas pessoas que você já estava acostumado a conversar. Você medita da mesma forma que você meditava, você ora da mesma forma que você orava, você faz aquilo que você está acostumado a fazer, mas você não tem a solução. E você chega à conclusão de que sua sorte terminou, Deus parou de falar com você. Anote aí, quando Deus não fala com você, é porque você não colocou em prática algo que Ele já te ensinou. Quando Deus se cala, Ele está esperando, Ele está olhando para você, para ver qual é o seu comportamento perante o silêncio. Lá em casa tem uma escada, lá no Rio Grande do Sul. Tem uma escada na nossa casa. O João, quando nós fomos morar naquela casa, o nosso pequeno, que hoje tem 8 anos, vai fazer 9, agora em maio, ele não poderia descer aquela escada. Pelo menos não poderia descer sozinho. Ele teria que pedir ajuda para o pai, para a mãe ou para alguém, um adulto que estivesse em casa. Por quê? Porque se ele fosse descer sozinho, ele poderia se machucar. Ele tinha apenas 4 anos quando nós mudamos para lá e ele tinha que pedir ajuda para descer a escada. Então, cada vez que ele tinha que descer a escada, ele pedia o pai ou a mãe ou um adulto, ajudava ele a descer a escada. Mas nós também temos um outro filho, que hoje tem 28 anos, o Vitor. E ele chega e sobe a escada a hora que ele quer e desce a escada a hora que ele quer, porque ele é adulto. Ele não precisa clamar, pedir misericórdia para subir a escada, porque ele está apto a subir aquela escada. Algumas pessoas estão clamando, Deus me ajude a subir a escada, mas você já é adulto, já consegue subir sozinho. Algumas pessoas estão parando no pé da escada e gritando para que Deus ajude a fazer algo que já é capacitado. Você tem liberdade para fazer a maioria das coisas. Você tem capacidade de tomar decisões porque você já é adulto espiritualmente. Se você já é adulto espiritualmente e fica pedindo a Deus sobre algo que Ele já te capacitou, Ele vai ficar em silêncio. Agora tem um detalhe. Se por acaso, um dia, o filho adulto está machucado, o filho adulto está incapaz de subir aquela escada sozinho, ele pode pedir ajuda. E o pai e a mãe irão lá ajudá-lo. E a boa notícia é essa. Se por acaso você se sente machucado hoje, se você se sente machucada, se nesse momento você voltou a ser criança espiritualmente porque alguém te machucou, porque talvez você confiou na pessoa errada, ou talvez você tenha confiado no ambiente errado, e você se sente machucado, machucada. A boa notícia é que sim, Ele está de braços abertos para te receber e para te carregar no colo novamente. Eu quero finalizar aqui essa transmissão te convidando a escrever aqui nos comentários: eu estou precisando do abraço, eu estou machucado, eu preciso
que o Senhor me pegue no colo novamente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários: eu preciso desse abraço. Eu preciso que o Senhor me carregue novamente. Eu quero orar pela sua vida. Muitos estão dizendo que está travando. Eu vou fazer o seguinte, gente. Quando eu finalizar aqui, eu posso subir o vídeo gravado no meu computador para você assistir na reprise. E nesse caso não vai estar trancando. Muitos estão escrevendo aqui que precisam desse abraço. Muitos estão escrevendo aqui que precisam desse abraço. Coloque a mão no seu peito, eu vou orar por você. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, pela oportunidade de trazer uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para os meus irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque em todo tempo Tu és bom. E se você me inspirou e se a sua presença aqui trouxe essa palavra de conforto, de esperança e também de correção. Muitos aqui, Senhor, se sentem machucados. Muitos aqui, Senhor, se sentem, Senhor, criança novamente, porque foram machucados pela vida, machucados por pessoas. Muitos aqui, Senhor, tiveram acidentes espirituais e precisam do seu colo novamente. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os recebam. Receba eles, Pai. Pai, existem aqueles que precisam de salvação. Escreve o nome no livro da vida, perdoa os erros, as falhas. Como sacerdote seu, eu cancelo o passado e toda maldição. Eu os abençoo como sacerdote escolhido e consagrado por Ti. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Santo Deus, poderoso Pai, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a Sua vontade prevaleça a minha. Mas, Pai, eu te peço, no tempo em que vivemos nesse mundo, a partir da tecnologia, da internet, eu rogo a Ti que salve, liberte, batize com o Espírito Santo, afaste o mal, cancele o passado, cancele toda palavra contrária, toda palavra maldita, todo trabalho contrário, todo trabalho espiritual contrário, inclusive. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Toque-os, Pai, nesse momento, no peito, no corpo, na mente, na alma, no espírito, na cabeça, em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão em direção à minha. Levante para receber um alívio espiritual. Levante sua mão, receba aí um alívio. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Quando eu estava orando, eu senti pessoas recebendo um alívio no peito, nessa área aqui, ó. A respiração estava cansada, a respiração estava complicada e quando eu orei, eu senti que muitos receberam um alívio. Me deixe saber quem recebeu esse alívio, por favor. A fé é intencional, guarde isso para a sua vida. A fé não é emocional, ela é intencional. A Yolanda Castro disse eu. A Aline Flores disse eu. Quem mais recebeu? Muitos aqui no Instagram. O Newton Finato disse recebemos aqui, Nath e eu. Amém. Meu Deus, muitos aqui no Instagram. Eu recebi o alívio de Deus na minha vida.
Uau, muito bom. Lembrando que hoje, excepcionalmente, eu fiz às 9 horas. Essa é uma transmissão que eu faço às 7 horas. Como nós temos a televisão que vai entrar no ar em março, Adriana de Matos 1, eu comecei a te seguir hoje e já senti, amém. Você sentiu Deus, você sentiu a presença dele, você sentiu o Espírito Santo. Eu sou apenas um evangelista. Existem muitos na internet que não passaram pelo processo de consagração. Eu sou um evangelista consagrado pela Igreja Batista. Estudei teologia 9 anos e passei pelo probatório para ser evangelista. Você é reconhecido, o seu dom é reconhecido e você passa por um tempo de 3 anos para que seu ministério seja reconhecido. E eu passei por esse processo. Então, como sacerdote, quando eu declaro a bênção do Senhor, ela acontece. Ela precisa acontecer. Deus abençoe a vida de cada um aqui. Eu não sou um vendedor de fé, sou um consumidor satisfeito. Muitos receberam a presença de Deus, muitos receberam um alívio. Nós temos, para você que está aqui no Instagram, aqui na bio do meu Instagram, você vai encontrar um link. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai encontrar um link. Um link. Esse link aqui, ó. Você vai clicar nesse link. Vai abrir aqui. Vai abrir aqui, ó. Você vai vir até aqui embaixo e vai estar aqui, ó. Grupo do WhatsApp. Aqui, ó. Grupo do WhatsApp. Você vai clicar e fazer parte do grupo de WhatsApp. Eu vou colocar todas as anotações que eu fiz, todas as minhas anotações aqui dessa live. Você também pode fazer um print e colocar aí nas suas redes sociais algo que você aprendeu aqui hoje. Esse programa se chama Café do Divino. Ele está sendo transmitido pela internet e a partir de março pela televisão. Eu informo qual canal. Quando isso acontecer, eu informo a vocês qual canal de TV que vai ser transmitido. Que Deus abençoe. Posicionamento espiritual. Posicionamento espiritual é ter fé intencional. A gente se vê amanhã, às 7 horas da manhã. Se você não é inscrito no canal, se você está no Instagram, é só colocar Everton Rosa no YouTube. youtube.com/Everton Rosa. Temos o canal, se inscreva no canal.